Nós ouvimos o relato de que, no Evangelho de João, capítulo 20, que os discípulos estavam reunidos domingo, trancados em casa, com medo dos judeus, com medo de tudo que tinha acontecido. Estavam com as portas trancadas, Jesus entrou, soprou sobre eles, Jesus desejou a paz. E Tomé não estava com eles. Quando Tomé chegou, eles falaram: não, nós vimos o Senhor esteve aqui. Tomé falou: se eu não puser a mão, se eu não pegar na mão dele, não puser a mão no peito dele, não acredito. Uma semana depois, eles estavam reunidos de novo e o Senhor apareceu e falou: Tomé, vem cá, põe a mão aqui. E aí Tomé faz uma das declarações mais lindas, que é meu Senhor e meu Deus. O que esse relato de 2000 anos atrás, tem a ver conosco hoje? Primeira coisa que eu quero comentar, vocês sabem que o nome de Tomé também é chamado Tomé Dídimo. Dídimo é uma palavra grega que tem uma tradução, que é gêmeo. Vocês já pararam para pensar que Tomé tem um irmão gêmeo? Vocês sabem quem é o irmão gêmeo de Tomé? Muito bem. Quem é o irmão gêmeo de Tomé? Sou eu. É você. Nós é que somos os irmãos gêmeos de Tomé. Porque nós também queremos colocar a mão. Nós também queremos prova. Nós também queremos que Deus faça alguma coisa que eu veja. Então, é uma caminhada espiritual que começa na nossa imaturidade da fé, no início, quando eu quero prova que Deus é real, que Deus existe. Então eu preciso provar, Ele tem que me provar que Ele é real, até eu chegar à afirmação: meu Senhor, meu Deus. Isso, eu preciso ser gêmea dele mesmo, para poder conseguir fazer esse percurso de fé. Na nossa vida, fé e dúvida caminham juntos, faz parte da nossa caminhada. Porque quando a gente é batizado, cada um de nós aqui que foi batizado, Deus nos concedeu um dom, para cada um, o dom da fé. Ele colocou no coraçãozinho de cada um. O que nós fizemos com ele? Nem sabendo. Ficou guardado. E que ele foi ficando lá, um tanto de coisa vai por cima. Aí nós fizemos catequese. As mães obrigaram, colocaram na igreja, fizeram catequese. Tem que fazer primeiro a Eucaristia, menino. Depois nós somos da igreja. Depois é obrigado a fazer crisma, quer casar na igreja, tem crisma, que é a luta. Somos da igreja. Depois volta porque tem que fazer o curso de noivo. Depois volta para o batismo do filho e some. E aí a igreja manda a gente ir à missa domingo, confessar uma vez por ano. Nós obedecemos isso. Somos os tristes cristãos de missa de domingo. É de chorar. É de chorar. Porque o nosso itinerário espiritual, nós estamos lá na ponta do Tomé. Tem que provar que existe. Porque a gente cresceu escutando assim: menino, se você não comer, você não cresce. Se você não alimentar direito, você vai adoecer e vai morrer. Come, as mães ficam atrás dos meninos: você não tomou isso, não comeu aquilo. A mãe fica louca para dar vitamina para a menina, assim, o dia inteiro. O doutor vai ter que dar um suplemento para esse menino. É porque nós somos criados e avaliados e pensamos que a nossa caminhada, nós somos absolutamente unidimensionais. Nós só temos a dimensão matéria. Criamos os filhos da dimensão matéria. Até tomar consciência que o ser humano é quadridimensional. É quadridimensional porque há um mistério que Deus habita em cada um de nós. Não, eu estou longe de conseguir entender isso, mas é uma verdade.
Então, por isso que não existe ninguém em estado vegetativo, mesmo que esteja em coma há anos, porque há um mistério que Deus habita aquele corpo. Então, se a gente não alimenta a alma, se eu não alimento a minha fé, o que aconteceu com ela? Nem sei onde é que ela está. Não sei. Né? Então, o que vai acontecendo conosco? Nós vamos desnutrindo, nós vamos perdendo a vitalidade da alma. E o que carrega o corpo? É a alma. Então nós vamos enfraquecendo, né? Tem uma fase da vida que parece que não faz diferença, né? Não, eu creio em Deus, creio. Mas isso não me move? Mas isso não me traz uma alegria? Eu vou vivendo mais ou menos assim, sem desejo, sem paixão. Não é que eu não creia em Deus, mas eu perdi o elan, não é assim que o povo fala? Não sei se eu te amo mais, vou separar, porque eu acho que eu não te amo mais, não é assim essa história? É porque faltou amor, não foi cultivado, não foi guardado, não foi cuidado, eu não me alimentei, eu não alimentei o meu espírito, eu não cultivei a minha fé. A fé não é um pódio, gente, é uma estrada. É uma estrada. E não tem parque de estacionamento espiritual. Acho que eu já falei isso umas 10 milhões de vezes. Não tem parque. Nós estamos a caminho. Nós temos que nos lançar no caminho. Né? Se apaixonar por essa história, essa revelação que Jesus fez de Deus. Revelou que Ele é nosso Pai. E Jesus revelou isso na vida dele. Com a história, com os gestos, com tudo que Ele contou, que mostrou. Jesus abraçou a humanidade, a nossa humanidade, para nos revelar esse Deus apaixonado. Então, quando eu escuto aqui na Bíblia, que eu leio, que quando Jesus mostrou, Ele mostrou as chagas, Ele falou: veja as minhas mãos, veja o meu lado. O que isso traz para mim, para a minha vida? A nossa vida, gente, ela não é redonda como a gente gostaria. Ela não é linear como eu gostaria. A nossa vida tem sobressalto, a nossa vida tem tentações, a nossa vida tem queda, a nossa vida tem tristeza, tem aborrecimento, tem perda, tem um tanto de coisa. Mas é nessa vida que Deus manifesta, nas nossas feridas, nos nossos sofrimentos. Então, quando Jesus mostra o que Ele passou, o que mostra para mim? Que Deus me aceita do jeito que eu estou, com as minhas feridas, com o meu sofrimento eu posso mostrar. Para quem? Para Ele. Jesus, ao estado, meu filho, que eu fiquei, mostra. Porque as suas feridas têm interesse para Deus, porque pelas chagas dele, que Ele poderá nos curar. Compreendem? Então não precisamos esconder nada dele, porque Ele sabe. Deus não está esperando ninguém perfeito, Ele está esperando a gente, do jeito que estamos, do jeito que somos, para Ele dar um jeito em nós. Então como a gente não caminha na nossa vida espiritual, nós vamos vivendo de uma forma, sabe aquela vida sem desejo, que de repente você vive cumprindo. Você cumpre, você levanta, trabalha, cuida dos meninos, cuida do marido, mas vai achando a vida assim, choca, sem sentido, não vê sentido na vida, vai levando a vida, vai empurrando a vida. Você quer mais que alguém te empurre, não quer conviver com ninguém. Alguém pergunta para você assim: o que você tem? Você fala: nada. O que você está precisando? Nada. Na verdade é nada mesmo, porque a pessoa não reconhece que tem sede e fome de Deus, que na verdade o que nos falta é algo que nos movimenta, é viver de verdade uma relação espiritual com Deus que é vivo, com Jesus que te põe a caminho, que te faz um outro olhar e que te mostra uma outra vida, com sentido. Porque enquanto a gente não tem Ele, a nossa vida é essa água de chuchu morna, que eu já falei, aquela água que é xanguana, tem gosto. Deita e levanta, a vida é igual. A vida é assim mesmo. Não é assim mesmo.
A vida com Jesus é uma aventura. Se eu contar para vocês o dia de hoje, vocês vão ver que espetáculo. É uma aventura. Ser igual, porque Ele não repete, não precisa, Ele é Deus. Então Deus quer colocar na nossa vida um calor, um amor, um desejo, uma fome dEle. Porque o que que nos mata? Não é a sede de Deus, porque quando você tem sede, você busca. É a falta de desejo. É não ter desejo de nada na vida. Sabe aquele povo sem desejo? Aquele povo que não é no interior, eu escutava isso muito na Oliveira, né? Essa pessoa não tem nem sal nem açúcar. Falta tempero, né, gente? E Jesus falou assim: vocês têm que ter, vocês sejam como o sal, né? Tem que dar tempero na vida, não é? Vocês têm que chegar no ambiente, todo mundo vê que você chegou. Não é porque apareceu, não é assim não. Mas a gente tem que dar um gosto aonde a gente está. Aquela pessoa que é vibrante, que tem alegria, que tem esperança. Não é aquele povo pessimista que fala, não, estou sabendo, vai ficar pior. Não, meu Deus, é desse que eu estou precisando. Não, gente. Eu preciso da alegria, da força de Deus que nos carrega, que nos leva a vencer qualquer coisa, porque não é por mim, é por Ele. É pela certeza de um Deus vivo. Bento XVI fala uma coisa espetacular. Se a gente for nos dado uma esperança de uma eternidade, somos filhos do Altíssimo, o que nos aguarda é muito. A gente não tem dimensão do que Deus fez por cada um. Esse convite de viver com Ele é uma coisa ser igual. A gente não tem nem a noção disso, né? Ser convidado à vida, né? Ser convidado à vida. Aqui, né? Aqui que a gente começa, depois a continuidade com Ele, né? Mas viver a vida aqui na presença de Deus é algo encantador. Saber que eu ando, não assim sem saber para onde estou, mas acompanhada por um olhar, né? Por um olhar de amor. Eu só sei que eu ando, sozinha não, acompanhada por um olhar. Há um olhar que me acompanha. Isso não tem preço, é uma coisa assim, encantadora. Saber onde é que você está, não estou aqui. Isso é um escândalo, né? Saber que você é acompanhada. É um olhar que vela, um olhar de amor. Não é um olhar que te julga, é um olhar que te aconchega. É um olhar que te abraça, é um olhar que fala, eu só estou te esperando. Eu só estou vendo como é que você sai. Eu estava falando com meu marido agora. Falei, você está parecendo Santo Antônio, um fundador do monaquismo, que estava numa luta, e que ele falou com Jesus, mas onde é que você estava? O santo é todo atrevido, né? Onde você estava? Ele falou, Antônio, estava aqui. Ele falou, mas então por que você não manifestou? Ele falou, porque eu estava esperando ver como é que você estava lutando. Mas estava lá, estava lá presente, nada passa despercebido a Ele, nada. Então, nos falta o desejo. Nós ficamos com a nossa vida naquela tristeza melosa, naquela melancolia, achando aquela vida uma rotina. Nós ficamos parecendo com aquele jovem rico, que cumpria tudo. E quando chegou a hora decisiva, que ele falou com Jesus, o que me falta? Jesus falou, vende tudo e se entrega a mim. Ele falou, pensando bem, meu dinheiro é melhor, gente. Ele não conseguiu colocar a esperança dele, a confiança dele em Deus. E fez a opção que a gente tantas vezes faz. Porque andar com Deus, você tem que ter uma confiança incondicional, que Ele até o final vai fazer, porque Ele é Deus. E a gente tem que deixar Deus ser Deus. Então a nossa vida espiritual, ela fica estreitada. Nós vivemos uma vida espiritual diminuída. Uma vida espiritual que não tem sabor. A pessoa fala, vai ser crê em Deus? Uai, nem parece. Porque parece que a gente está morto. E morre mesmo. A alma morre. Aí você percebe a pessoa desvitalizada, desenergizada, desanimada, não é? Porque perdeu o ânimo. Aquele povo que eu chego lá no hospital e falo, vou dar injeção na sua vida, na sua artéria aqui de vida. Essa vida chama Jesus. Para poder ter alegria de estar chamado à vida para viver.
cada dia que Ele nos convida para levantar e caminhar com Ele, isso é sem preço. O dia que a gente puder perceber isso, né? A nossa vida com Deus parece um diálogo de mudo, né? Ninguém escuta ninguém. Porque a gente não consegue perceber. Filho, mas Deus não fala. Fala, minha filha. A gente não consegue perceber, mas fala. A gente não se cala, né? Então, vocês imaginem, se essa é a vida espiritual que a gente está aqui, imagina o que é a fala de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Porque quando eu começo a despertar para a fé, ou porque aconteceu alguma coisa, ou porque a vida nos tirou do lugar, né? Porque a fé nos desinstala. Lembra de Abraão, nosso pai? Pai Abraão. Abraão estava mais para pôr uma pantufa e ficar descansado, porque ele tinha toda a fortuna, tudo bacana, toda a família, tudo certo. Deus falou, Abraão, vamos, meu filho. Para onde, gente? Vamos. Abraão tinha mais de 70 quando ele começou a andar. Deus falou, para onde? Abraão falou, para onde? Aonde que eu mandar? Lá foi Abraão. Pegou a turminha dele e foi embora. Fala, não, Senhor, agora não, a gente fica adiando. Deus chama, é igual Jonas. Jonas vai para lá, ele vai para o lado contrário. Deus chama a gente para um lado e fala, espera um pouquinho, some para o outro lado. A gente tem medo de andar com Ele. A gente tem medo de se entregar a Ele. E é Deus que quer. O que Ele falou? Vocês lembram o que Ele falou para Zaqueu? Quando Zaqueu está pendurado em cima do árvore, achando que está passando escondido. Tinha multidão, ele falou, sou pequenininho, subi em cima da árvore, vejo ele passar. De curiosidade, né? Eu não sabia que ia cair da árvore naquela hora. Não sabia o que ia acontecer, né? Subiu de inocente. Subiu. Ele achou que Deus não estava vendo. O que Jesus falou para ele? Vocês lembram? Desce por causa de quê? Porque eu quero estar na sua casa. Eu quero. Olha que coisa indecente, que coisa espetacular. Eu que quero ficar com você. Não é você que está pedindo para poder ficar comigo, não. Eu que quero ficar com você. É isso que Ele deseja. Eu que desejo a sua presença. Gente, isso é uma coisa enlouquecedora. Ele fez exigência para Zaqueu. Zaqueu, para ficar com você, você precisa disso, disso, disso. Desce, Zaqueu. Claro, eu ia cair despencado, ele deve ter caído de cabeça, né? Lógico. Desce, que eu vou para sua casa jantar hoje. Claro que no mínimo de 13 pessoas, mais ou menos. Né? Coitada da mulher de Zaqueu, que aperto, né? Mas foi lá. Né? Padre Léo falava assim, justamente no dia que o micro-ondas está estragado, era o Padre Léo. Espetacular, saudade dele, né? O dia que o micro-ondas está estragado, Jesus resolve comer lá na casa de Zaqueu. Então, para fazer aperto na mulher de Zaqueu. É como é que Deus quer cada um de nós. Entender que nós somos fracos, vulneráveis, que a gente está sempre caindo. Mas o que Jesus falou para Paulo? Basta-te a minha graça, Paulo, que é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Então vocês imaginem, depois que a gente desperta e a gente quer fazer uma caminhada, então eu quero agora nutrir a minha fé. Olha, existe um itinerário humilde, porque ele é diário. Todos os dias eu tenho que alimentar a minha alma, do mesmo jeito que todos os dias você come e bebe água, porque cada célula nossa precisa de água. A nossa alma, se ela não for alimentada todos os dias, ela vai murchar e vai envelhecer e morrer. Nós temos que alimentar, como? Com a palavra. Eu tenho que ler essa palavra e encher meu coração. Ontem, na primeira carta de Pedro, o que estava escrito? Tinha uma frase linda, que eu fotografei ontem e mandei para uma pessoa que estava muito triste. Primeira carta de Pedro, a carta de Pedro ontem falava assim, lançai sobre ele todas as suas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Precisa de morrer de chorar, só de escutar. Uma única frase. Lançai sobre ele todas as suas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Porque às vezes a gente acha que está sozinho, está abandonado, que Deus não está vendo meu sofrimento, Deus está vendo meus boletos para pagar, está vendo tudo.
O que passa despercebido a Deus? Nada. Nada, absolutamente nada. Então, se eu me disponho a melhorar a minha vida, me nutrir, eu preciso da palavra, eu preciso da Eucaristia. Não é colocar o lado espiritual mais importante do que o material. Nós precisamos das duas coisas, Deus sabe. Deus sabe que eu preciso do pão para meu corpo, e Ele sabe que eu preciso do pão da Eucaristia. Ele sabe de tudo que a gente precisa para estar aqui nesse mundo. Ele sabe que nós estamos inseridos nesse mundo, chamados a ser filhos de Deus, descobrir a nossa consciência de ser filho. Então, quem é você? Eu sou filho de Deus. A minha profissão é o meu caminho de santificação. Como é que eu vou santificar? No lugar onde Ele te pôs. Como mãe, como esposo, como marido. Seja a profissão que você exercitar. É ela mesma, é o seu caminho da sua santificação. É o caminho onde você vai revelar que Deus habita em você. É fácil? Facílimo. Repetir as ações dEle ali onde você está. Como é que Ele faria no seu lugar? É um desafio a revelar que somos filhos de Deus, e revelar para cada um que cada um é filho de Deus. Pessoas que perderam essa noção, pessoas que estão perto de nós e perderam a dignidade, nem sabe que tem. Restaurar o outro no abandono, na solidão, no sofrimento. Às vezes nós somos chamados a ouvir Deus no vazio da nossa vida, no solidão, nas situações de maior escuro. Mas Deus ali também está. Ele não nos deixa em momento nenhum. No momento de maior absurdo, no momento de maior sofrimento, quem está do nosso lado é Ele mesmo. Não nos abandona. Está sempre conosco, nos conduzindo, e se a gente permitir, Ele dá a luz, né? Se a gente não atrapalhar Ele, Ele mostra. Fala, Senhor, me precede naquilo ali que está tão difícil. Me precede naquela relação que eu vou ter hoje. Vou encontrar com aquela pessoa, para mim ainda é tão difícil, porque eu não aprendi a amar, meu filho. Ainda estou bem no basiquinho. Ainda estou no pré-primário da fé. É um caminho, Senhor. Meu caminho de fé é um caminho. Eu não estou pronta nunca, até na hora da morte. Porque depois que eu morrer, eu não preciso mais de fé, pois eu vou vê-lo. Ai, que delícia. Mas enquanto eu não puder vê-lo, eu vivo da fé. E Bento XVI falava isso. Se nos foi dada uma esperança, que um dia nós vamos vê-lo, que nós temos uma vida que é eterna, e se nós temos certeza dessa meta, se isso é sério para nós, vale a peleja do caminho. Vale a luta desse caminho. Tem hora que o caminho é estreito, para falar, mas aqui, presta atenção, daqui um dia eu estou te vendo. Valeu todo o esforço. Valeu o que a gente tem que passar. Não, hoje está difícil. Outro dia eu falei, está difícil, né, gente? Tá, mas chegar no céu não é fácil. É assim mesmo. Dá trabalho chegar no céu. Vocês estão achando? A gente nem acabou de chegar, não pode sentar na janelinha, não. Tem um trabalhinho, velho. A gente vai chegando, vai sentando na janelinha, né? É um caminho. Então vocês imaginem, depois que a gente desperta para a oração, para a Eucaristia, existe uma guerra que a gente tem que tratar ainda, para poder assumir que Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Então eu estou saindo da fase que eu quero que Ele prove que Ele exista, para poder falar, seja feita a vossa vontade, o Senhor é o meu Deus. Para com quem que nós vamos brigar? Qual é a guerra que nós vamos travar e que ela não é fácil? Com quem? Hoje eu estou igual uma escolinha, né? Muito bem, é com o ego, é o eu, mas eu quero. Mas tem que ser do jeito que eu quero. Não é assim? Igual um menino de 3 anos dando birra. Né? Meu filho põe o dedo, não precisa tomar choque, mas eu quero, então vai, toma choque, aí sentado, a gente acorde. Né? Então, é impressionante, porque aí, até eu entender, até eu sair do pódio, né? E colocar Deus no centro da minha vida. E entender que eu vivo para Ele, não para mim.
que Deus é o meu Senhor, Ele não é uma tralha que eu carrego, igual o gênio da lâmpada, na hora do aperto, eu vou lá e falo, eu estou precisando disso. Igual eu vou no supermercado, vou pegar nas coisas, não, há um caminho. Há um caminho. Então, em tudo na minha vida, eu colocar a primeira vontade de Deus antes da minha, a glória dEle antes da minha. Querer primeiro Deus e não as obras de Deus. Não querer ser famoso por causa de Deus, mas querer que Deus seja famoso. Ô chão. Porque existe uma coisa que chama vaidade, soberba, orgulho, o egoísmo. Eu já brinquei aqui uma vez. A gente tem uma necessidade de mostrar que a gente é que fez, né? Você viu isso, fulano? Eu que fiz. Se Deus colocasse etiqueta em tudo feito por mim, todo mundo estava com alguma etiqueta de pendurado, feito por mim. O que Ele não fez? O que existe de vida que Deus não fez? Não é? Mas Ele não coloca etiqueta em nada. Mas nós precisamos sempre mostrar para o outro o que fiz. Guardem uma coisa, uma pessoa só precisa ver. E é Ele. Ninguém precisa ver nada que você faz. Ninguém precisa ver o bem que você faz. Ninguém precisa ver a esmola que você deu. Ninguém precisa ver nada. Ele precisa ver. Então, o caminho mais difícil na nossa vida, porque quantos deuses nós colocamos na nossa vida? Quantas vezes nós colocamos a nossa segurança na minha conta bancária, no sobrenome que eu carrego, nos amigos importantes que eu tenho? E quantas vezes eu recebo um cargo público, ou eu assumo uma chefia, eu assumo até um pequeno poder, não estou falando nem dos grandes. E a gente esquece que o poder que Deus nos dá, o cargo que Ele te confiou, é para servir mais e melhor. A quem? A Deus, meu irmão. E aí a gente fica tão vaidoso e o poder te toma, porque o poder ele te seduz mais que o dinheiro. Ter poder é uma coisa assim que nos tira, né? É impressionante. O poder, chega um momento que você faz qualquer coisa pelo poder. Se submete a tudo pelo poder. Né? Então, e isso é uma coisa que a gente precisa vigiar. Né? Aprender a tudo que a gente for fazer, falar com Ele. Está certo? É assim que te agrada? Isso está do jeito que o Senhor gostaria, Senhor? Em tudo na nossa vida, isso é um trabalho diário, de muita disciplina. Porque quando a gente assusta, a gente já fez, esqueceu de pedir opinião para Ele, fala, não, eu já fiz, e agora? Igual volta atrás, porque fez tudo errado. O medo que eu tenho de passar ao largo da minha vida verdadeira e não viver aquilo que Ele me fez viver. Faz Jesus, se eu presto atenção, que o negócio é meio a meio. Se eu chegar lá em cima, se eu falar comigo, se você não fez o que eu falei, eu falei, não é possível, estou todo dia perguntando, hein? Porque a gente pode passar o largo da vida verdadeira e não viver aquilo que Deus quer. Porque nós estamos inseridos num mundo de muita vaidade, de muito poder encanta. Não é brinquedo. Né? Então, é preciso que até meu coração, até o meu eu ser... É aquilo que o João Batista fala, que eu diminuo para que Ele cresça em mim, é uma vida. É uma vida. Então, por isso que nós somos irmãos gêmeos de Tomé. Porque nós começamos aqui, Senhor, eu também quero pôr a mão. Eu também, Senhor, preciso de prova. Até a gente sair dessa fase infantil da fé. Para chegar na fase que a gente não vê nada. Mas que Ele é o Senhor absoluto da minha vida, e tudo eu faço pensando só nele, por Ele e nele, para Ele. Não é brincadeira. Porque é um chão batido, não tem glória, ninguém te vê, não tem aplauso, tem luta diária, tem dificuldade, tem perseguição, tem tudo que é difícil.
Porque nós que seguimos o Senhor, teremos tudo que o chefe teve, ou nós vamos ser diferentes? Não vamos. Então não precisamos ter medo. O fato da gente estar rezando não vai nos blindar de nada. Vamos passar por tudo como todo mundo, vamos sofrer até mais. O que nos faz diferente? A certeza de uma presença. Já parece bobo, né? Situação difícil, está rindo. Coitado, está com problema? Não, mas porque é para Jesus tudo ajeita, né? Daqui a pouco é dar um jeito nisso. Mas coitada, se me der algum problema. Está difícil, pega que nós vamos resolver. Como? Daqui a pouco Jesus dá uma ideia, né? Ele mostra. Se a gente ficar quietinho, Ele mostra. Ele mostra como é que as coisas vão se ajeitar. Peça opinião a Ele, porque Deus não tem opinião, Ele sabe. É só você pedir a Ele. Faça, Senhor. E Deus faz. Por quê? Porque Ele é Deus. E Deus quer essa caminhada conosco, né? De verdade Ele quer ser nosso Deus e Senhor. Por quê? Porque Deus tem tanto para nos dar. Eu tenho hora que eu fico pensando exatamente aquilo que Pedro falou, né? Pedro fala que por enquanto a gente só tem condição de receber o leitinho espiritual, de tão fraco que nós somos. Nós ainda não podemos receber aquilo que é sólido. Então nós precisamos de pedir a Ele, né? Senhor, me faça nascer de novo, espiritualmente. Não é aquilo que o Senhor falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Que o Espírito Santo de Deus possa nos virar do avesso. Que Ele tire de nós aonde estão as nossas seguranças, né? E mostre que a nossa única segurança é Ele. Ele é o Senhor. É o dia que a gente aprender a dividir tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Tudo. Mostrar para Ele, né? Eu falo tanto isso com vocês, da gente se desnudar, de mostrar as nossas feridas, as nossas dores, tanta dor oculta, tanto sofrimento. Mas Ele sabe. Mas aquilo que a gente coloca para Ele, Ele pode trabalhar. Senhor, dá um jeito nisso. Cura isso. Me ajuda a caminhar melhor. Ajuda que nessa minha dor eu possa ser melhor. E que eu possa olhar e a partir daqui ajudar o meu irmão. Porque eu já passei por isso, eu consigo compreender a dor do outro. E ajudar o outro. Nessa caminhada que a gente sabe para onde está indo. Para a casa do Pai. Onde não tem mais choro, não tem mais sofrimento, não tem mais dor. Nunca mais vamos separar. E ajudar o outro nessa transição. Não ter medo. Não ter medo de caminhar com o Senhor. Não ter medo de nenhuma situação da nossa vida. De nada. Por quê? Porque temos Ele. E por que eu posso ter essa certeza? Por causa do amor de Deus. Por Ele nos ama. E essa é a experiência que nós vamos fazer. Porque o dia que a gente fizer essa experiência de ser amado, claro que eu vou querer que aquele que é o meu, aquele que me ama, seja o meu Senhor. Porque é servir alguém de uma doçura como ninguém. Não é esse senhorio de um mundo que te trata como escravo. Não. É uma doçura sem igual. Mas Ele, seu Senhor, porque Ele é o Senhor das minhas emoções, dos meus sentimentos, porque Ele faz eles serem melhor. Ele purifica tudo isso. Ele trabalha tudo isso. É diferente. É o Senhor dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, né? É Ele que vai me ajudar a me organizar. Ele que vai domar a louca da casa, que é a minha imaginação, que não me deixa rezar, que eu começo a rezar, eu começo a voar. Ou às vezes eu vou rezar e eu preparei tão mal, eu estou tão árida que eu começo a falar, só o lábio está em Deus, mas eu estou longe de Deus, então a oração não faz efeito em mim, porque eu não me preparei no coração para rezar, eu não me calei, é só Ele que pode falar, Jesus, o Senhor é o meu Senhor, cala a tempestade do meu coração e fala, sou eu, cala esse tumulto de pensamento que eu estou aqui e fala, sou eu. Acalma a tempestade que está dentro de mim, de tanto pensamento, de tanto sentimento, de tanta loucura. Acalma, Senhor. Levanta essa mão poderosa sua e fala, acalma, sou eu o teu Deus.
Isso não tem preço. Não há remédio no mundo que faça o efeito que essa palavra de Deus faz em nós. Não há nada que possa te acalmar tanto, quando eu estou no turbilhão e eu lembro, mas Ele também está aqui. Isso é de chorar. Na hora que eu estou no olho do furacão, igual hoje eu tive, e eu sei que Ele também está. Eu falo, mas Ele está aqui. E Ele fará. E Ele faz. Né? Então, é maravilhoso ter uma vida que a gente pode dividir. Aí o peso, o cansaço, muda, porque Ele falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Às vezes você não tem um ombro, não tem alguém para chorar, você tem Ele. Pode imaginar um Deus que te dá um colo, te dá um ombro? Como não querer um Deus desse? Como não querer colocar o Senhor como meu Deus? Como aquele que dá conforto ao meu coração, dá alento, fala, você está desorientado por causa de quê? Está ansioso por quê? Está preocupado com o quê? Eu sou o teu Deus. Mas viver isso de verdade, o que Deus deseja é que a gente coloque isso em prática. Isso tem que ser vivido, isso tem que ser dividido. Você colocar para Ele todas as preocupações. Senhor, como é que nós vamos fazer isso hoje? Quando eu recebo hoje uma lista de cirurgia, estou no CTI cirúrgico agora, Santa Casa está chique. Nós abrimos mais 10 leitos, agora eu só CTI só de pós-operatório de criança, está uma coisa encantadora. Dizer ao marido que eu estou em lua de mel, estou mesmo. Encanto, lindo lá. Parece brincadeira, mas é uma delícia lá. Recebo uma lista de 9 cirurgias, eu tenho 10 vagas, estava 6 ocupadas. Eu olhei e falei, calma com o povo. O bloco cirúrgico me liga às 7h10. Enfermeira, doutora Filó, libera tudo, querida. O pessoal falou, Filó, falei, que aí, gente, daqui a pouco tudo dá certo. Vai dar certo, claro. O Senhor já está correndo o olho aqui. Daqui a pouco Ele seleciona a turma. Um não vai operar porque está gripado, cada hora acontece uma coisa, o filho estava dos ovos, tinha 5, o número de vagas que eu tinha. Deus é Deus. Deus é Deus, né? Então, o dia que a gente aprender a não tumultuar, a não agitar, a não enlouquecer, porque você olha para o lado e fala, mas Ele está aqui. Isso não tem preço, Ele não precisa provar, Ele está. Porque o Senhor não iria atravessar o universo, sofreu o que sofreu, para nos contar uma anedota. A vida é eterna, na presença dEle. Só isso é de nos colocar a caminho. Só isso é muita coisa. Só isso é para nos fazer levantar a cada dia numa alegria absurda, né? De nada nos temer, né? Porque a gente caminha nesse mundo às vezes com medo. Queria tanto casar, mas tenho medo, então nunca vai sair do lugar, nunca vai casar. Queria tanto ter filho, mas eu tenho medo, nunca vai ter. Com Deus você não vai ter medo, né? De nada. Por quê? Porque é a mão que te segura, é a mão que te sustenta, né? É aquele que você sabe que com Ele você vai atravessar o vale sombrio que você tiver que passar, porque Ele é a sua luz e Ele te carrega. É essa confiança inabalável que eu gostaria que vocês tivessem, que vocês nunca duvidassem, apesar da dúvida estar dentro de nós, junto com a fé. Nós temos que caminhar com Jesus de uma forma que lembrar disso que Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, e Ele está. Então cada dia de manhã você lembra que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, lembra que Ele está contigo todos os dias e fala, hoje é o dia que o Senhor fez para que eu seja feliz, hoje é o dia que o Senhor já venceu por mim, hoje é o dia que eu irei caminhar de mão dada com Ele, com o meu Deus, e hoje Ele terá só o melhor para mim. Por quê? Porque Ele me ama. Repita isso para você, né? E vá para o seu trabalho com a alegria que Ele te deu para te servir a Ele, servir o irmão, levar a alegria dEle, levar a coragem dEle, leve as coisas boas de andar diante de um Deus. Deus sempre tem algo diferente naquele dia, Ele sempre tem uma forma de chegar em você pelo outro
por uma palavra, por uma flor que você vai ver, por alguma coisa, Ele vai te mostrar que está por ali. Então, dividam a vida com Ele, não vida uma vida paralela, não. Peça a Ele a graça de estar inserido nele e Ele em você. E isso que Padre Pio falava quando recebia a Eucaristia, né? Padre Pio falava, que mistério é esse? O Senhor em mim e eu em ti. Que mistério é esse? De um Deus que vem me alimentar, e que é a minha vida, e que é a minha coragem, que é o meu motor, que é a minha energia, que é tudo em mim, e que me põe de pé e fala, vamos, temos muito ainda que fazer, vamos embora, está preocupado com isso? Me entrega, você vai ver que solução eu tenho, brilhante, claro, Ele é Deus. Então hoje eu convido vocês a isso, né? A viver isso, a viver essa vida, esse testemunho que o mundo precisa. O que chamava a atenção dos primeiros cristãos, que todo mundo ficava enlouquecido? Era a alegria deles. E todo mundo vivia, dentre eles ninguém passava dificuldade, eles se ajudavam. Hoje nós somos o resto desses cristãos. Cadê a nossa alegria de pertencer a esse Deus que é vivo? Cadê essa alegria de caminhar com Ele? Cadê essa alegria? É isso que eu quero provocar em vocês. É a alegria de estar com Ele. A alegria de não ter dificuldade. Tudo conversa com Jesus. Tudo fala com Ele. E peça a intercessão da mãe dele. A nossa mãe tão poderosa. Até esse momento que eu estou falando com vocês, nunca se ouviu dizer que alguém pediu alguma coisa a ela e foi por ela negado. A escada que nos leva ao céu chama rosário. Cada conta do rosário é um degrau que a gente sobe para chegar lá, para estarmos lá. Quem vai nos defender, quem vai nos estar diante conosco lá diante dele, é ela. Então vamos pedir tudo. Que tiver com dificuldade, fala com ela, mãe, eu sou meio desajeitada para rezar, mas minha necessidade é essa, só dá uma ajeitada nela e fala com o pai para mim, meu filho. É difícil, a gente não sabe falar. O povo é muito chique, né? Igual chegar diante do rei, é difícil. Fala com ele. Quantas vezes a gente falava com as mães assim, mãe, pede o pai para mim. Fala com ela. Pede ele para mim. Fala com seu filho. Pede ele para mim. Eu só estou aí do lado dele. Mostra para ele a minha situação. Pede a ele para mim. Eu até hoje, nesse momento, nunca ouvi que Nossa Senhora tenha negado alguma coisa a alguém. Que ela nos... Aqui. Duas coisas. Hoje é a última terça do mês. Então, nós vamos rezar quando terminarmos, né? Vou fazer uma meditação, nós vamos rezar nossa devoção à Nossa Senhora das Lágrimas, né? Que nós combinamos de fazer isso toda última terça-feira, né? Para vocês aprenderem. E eu trouxe para vocês... Está ali. Hoje, o que eu escolhi para vocês irem conhecendo tudo que Nossa Senhora falou, tudo que Jesus falou, como é muita coisa, muita revelação, eu estou trazendo aos poucos, que senão a gente não guarda nada, né? Então, hoje o que eu escolhi para trazer para vocês é o que Nossa Senhora falou sobre o Brasil. Tá? Então, eu trouxe para vocês, para que a gente vá guardando aos poucos. Esse é um ponto. Segundo, que nós estamos chegando perto de pagar o imposto de renda. Dureza, né? Todo mundo sofre um tiquinho com esse assunto. Às vezes a gente não sabe que todos nós, seja pessoa física ou jurídica, podemos doar 6% do nosso imposto de renda para uma instituição. E eu queria pedir que vocês doassem para a Santa Casa. Nossa luta lá é muito grande. Um hospital naquele porte, quase 8.000 funcionários, 1.200 leitos, 100% SUS. Haja criatividade, fé e coragem para administrar um hospital daquele porte. A equipe da superintendência toda com o provedor já ganharam alguns prêmios seguidos todos os anos de gestão.
de tamanha seriedade. Ano passado, nós tivemos o privilégio de ter o Ministério Público conosco, porque nós estamos fazendo uma obra de... O CTI neonatal, ele está completamente fora de tudo. A Santa Casa tem 126 anos, né, gente? Ele é bem jovem, né? E o nosso CTI neonatal precisa de uma adequar para os bebês. Então, o Ministério Público adotou a obra e fez já a primeira etapa, porque nós temos que ter um lugar para os meninos serem transportados, senão não tem onde colocar os bebês. O hospital não pode parar, né? A gente funciona 24 horas todos os dias. Então, o Ministério Público, ele usou o dinheiro das multas. Isso é muito interessante. O dinheiro das multas, eles escolhem um projeto que eles consideram sério. E quando o Ministério Público abraça a Santa Casa, isso nos dá uma credibilidade. Porque eles não vão abraçar qualquer causa. Eles abraçaram a questão da Santa Casa, e a gente acredita agora que eles vão fazer a outra etapa. Porque isso tudo são milhões, gente. A outra etapa é mais 13 milhões. Né? Não é uma brincadeira, é muito sério, né? Então, o nosso trabalho é muito sério. A nossa meta na Santa Casa chama Saúde Ponta para Todos. Então, para vocês terem uma noção, uma criança que está lá, internou 31 de janeiro do ano passado. Okay? Então, ela chegou, veio do interior, com um quadro respiratório gravíssimo, e ela evoluiu com toda a gravidade do quadro dela, ela perdeu 60% do intestino. Então, ela desenvolveu um quadro que chama Síndrome do Intestino Curto. Então, ela não pode alimentar pela boca, ela alimenta pela veinha nutrição parenteral. E ela é uma coisa mais simpática do mundo, é a menina que mais corre risco no hospital, porque todo mundo quer amassá-la, porque ela é uma coisa apaixonante. A gente está correndo leite, ela fica, ei, já nasceu os dentes, já fez tudo na Santa Casa, aprendeu a andar. Né? No final do ano, a Santa Casa contratou um sistema de transporte, de UTI, para levar ela com a família, porque a família é um encanto, para ver a noite de Natal lá na Praça da Liberdade. Foram 2 ambulâncias, porque foram 2 crianças que foram escolhidas para poder ver lá a noite de Natal. Quando foi 15 de janeiro desse ano, eu fiz um levantamento de custo dessa criança, porque a gente está estudando a deshospitalização dela. E a mãe já está sendo treinada, porque a mãe é um encanto, o pai, a família é um encanto. Essa mulher está fora de casa desde janeiro do ano passado. Dormia numa cadeira. Se alguém tiver que reclamar da vida, ok? E ela ficou para Santa Casa 1 milhão, até 15 de janeiro, 1.731.000 e uns quebrados. Quanto nós recebemos do SUS? 386 mil. Então, haja força, fé, criatividade, porque tem que manter. Então, ela deve ir, nós estamos estudando, né, tendo um ofício para a cidade do interior, para que a Secretaria Municipal lá, né, a Prefeitura, banque ela por dia, que de nutrição parenteral por dia são R$600. Então, não é brincadeira, fazer uma saúde de verdade, fazer uma medicina de verdade para o SUS. A nossa luta, gente, vocês não têm noção todos os dias. Ontem o Anselmo sofria comigo com um bebê, porque também tudo é nosso, né? 2,3 kg, menino nasce com bloqueio cardíaco no coração a 40 por minuto, o santo ainda arranca um fio do marcapasso, né? Provisório. O marcapasso que o SUS paga é grande, então na barriguinha dele, se colocasse, ele cai para o lado, entendeu? Não é brincadeira, não. Eu falei, Jesus, presta atenção, eu preciso de um marca-passo pequenininho, Jesus, mas ele custa 16 mil e um tanto. O SUS paga? Não. Falei com ele, mas nós vamos resolver? Claro que ele resolveu, porque ele é um escândalo, né, gente? Claro que ele resolveu. Aí o menino pôs o marca-passo certo, mas é porque pelos meus pequenos milagres e os grandes milagres que ele faz todos os dias, né? Jesus é realmente, assim, encantador. Então, resolveu, mas essa luta, gente, nossa, é diária. Fala, Filó, mas é só 6%. Ok, mas soma 6 seus. Isso nos ajuda. Porque tem uma coisa maravilhosa na Santa Casa, chama transparência. Se vocês quiserem ver, se você quiser acompanhar o dinheiro que você mandou, isso é possível.
Não temos nada que esconder, a diretoria não tem nada para esconder, a superintendência não tem nada para esconder. Está todo mundo lá com uma única motivação: ajudar aqueles que nos procuram, porque a gente só cuida dos mais abandonados. São nossos. E não é só de Belo Horizonte, é de Minas. Né? Então, eu estou pedindo aqui, não custa nada, salva vidas. E a semana passada, cheguei lá em casa e tinha uma carta para mim da Receita Federal. Minha alma até saiu do corpo. Falei, misericórdia, o que será que eu fiz que eu não estou sabendo, né? Aí, quando eu abri, estava escrito assim, parabéns. Falei, uai, o que eu fiz? É porque você doa seu imposto de renda. Então, a Receita Federal acompanha isso. E mandou carta e parabeniza as pessoas que você não faz nada, você só comunica o seu contador, vou doar o que está na lei, não é fora da lei. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns folders, vou deixar com ela um link, você coloca no Instagram, negócio você faz, para que vocês possam ver que isso é possível ajudar, é porque está perto. Senão essas coisas que a gente faz, vocês não ficam sabendo. E às vezes a gente quer ajudar e não sabe como ajudar. E eu falo para vocês que é sério, que se não fosse uma coisa séria, verdadeira, eu não estaria nisso. Né? Eu só estou ali todos os dias lutando, tem quase 40 anos, porque creio que de verdade a gente faz um trabalho que é de verdade lutar pela vida dessas crianças. Os que não têm nada, eles não sabem nem que pode falar. A família desse menino nem sabia que tinha um marca-passo pequenininho. Somos nós sofrendo igual louca, brigando para tudo quanto é lado, para poder conseguir as coisas, né? E para ajudar, como diz meu marido, a hora mais feliz de Jesus é a hora que você dorme, né? Então é mais ou menos isso. Aí a hora que eu durmo, Jesus consegue descansar, né? Mas é porque essa luta não é fácil, né? Não tem jeito de você passar por um ambiente desse e ficar, é isso mesmo. Não é isso mesmo. O que tem de melhor? É o de melhor que nós temos que fazer. Eu falava ontem, quando a gente é cristão, isso complica um pouco mais, porque você tem uma consciência que é seu irmão. Né? E quando eu fico lembrando que vamos ser indagados, onde está o teu irmão? O que você fez com ele? É seu irmão. Então, essas coisas tão separadas incomodam muito. Essa desproporção que tem para ajudar, sabe? Não é fácil, gente. Graças a Deus, Deus sempre nos ajuda com muitas pessoas que nos ajudam de verdade. E que podem estar lá para poder ver aquilo que a gente faz. Porque é real. Então, eu digo, vocês quiserem visitar, quiserem conhecer o trabalho, como uma criança ontem de 3 anos falou comigo, tia Filó, posso fazer um pedido? Pode, querida. Eu quero ir aonde você trabalha. Falei, então bora trabalhar comigo, colocar um esteto, não sei, bora. Então, isso é real, podem ir, o trabalho é de verdade. Essa luta é todos os dias. Não tem sábado, domingo, nem dia santo, nem feriado. Como dizia um motorista de táxi que ficava lá na porta, doutor, me mata uma curiosidade, que meu sonho é saber qual é a conta de luz da Santa Casa, que essas luzes são todas acesas o dia inteiro. Eu falei, esse detalhe eu não sei informar para o senhor, mas não é barato, porque é muita conta. Então, eu agradeço a vocês que prestem atenção nisso, ela vai entregar. Olhe isso com o contador de vocês, que todo pouquinho que entrar vai fazer uma diferença brutal para nós. Tá bom? Então, muito obrigada. Desculpa pegar um tempo, mas se eu não contar, ninguém fica sabendo. Porque a Santa Casa fica fora da nossa realidade, aqui do mundo de vocês. E é um lugar onde a gente só lida com muita gente muito pobre e está fora do lugar de vocês. Então, eu peço um outro olhar para o nosso irmão. Obrigada. Vamos ficar de pé? Mas vamos rezar. Isso. Senhor, nós te entregamos a doutora Filó e clamamos a tua presença, a presença do teu Espírito sobre nós. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão
do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos sentar. Se alguém trouxe a palavra, estiver com a Bíblia, abre. Você está ficando treinada, né, gente? Está ficando esperta. Evangelho de João, você já até sabe aonde. Olha, como é que ficou fácil de achar agora. Vocês vão ficar bons nisso. João capítulo 10, vamos lá, Evangelho de domingo. Capítulo 10, versículo de 1 a 4, eu vou comentar. Achou? Mateus, Marcos, Lucas, João, achou? Todo mundo está no amém ou está na misericórdia ainda? Achou todo mundo? Amém? Então tá bom. Evangelho de João, capítulo 10. Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem sua voz, e ele chama suas ovelhas uma por uma, e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Palavra da salvação. Nesse trechinho aqui de João, ele comenta duas atitudes. A primeira, a de Jesus. E ele conta para nós como é que é a relação de Jesus conosco. É uma relação de um amor profundo, profundo. Existe uma relação profunda aqui de amor, porque Jesus diz assim, que Ele guarda, Ele nos guarda, ninguém pode tirar nenhum de nós da mão dEle. E existe um conhecimento recíproco, uma relação de amor recíproco, porque Ele fala, eu as conheço, e Ele nos chama pelo nome. Você imaginou quando Ele fala o seu nome? Ele te chama pelo nome. És minha, és meu. Isso é extraordinário. Em outra parte ele diz, todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Vocês acreditam nisso de verdade? Mais ou menos. Né? Então, tu és minha. A relação de amor, ela é de uma intimidade e de um laço tão profundo, que nós estamos na mão de Deus. Ninguém tira, ninguém é capaz de nos arrancar da mão dele, a não ser que a gente não queira caminhar mais junto com ele. Então, ele revela isso, e essa reciprocidade, ele fala e eu escuto. Qual é a atitude do discípulo de Jesus? João fala 2 verbos, vocês prestaram atenção que tem 2 verbos? O que nós, como discípulos de Jesus, fazemos? Ouvir e seguir. Esses são os 2 grandes verbos da nossa história. Escutar é uma arte. É uma arte. Será que a gente, quando escuta Ele mesmo? No mundo onde tem tantas vozes, tanto barulho, será que a gente tem escutado Ele? Às vezes não. Porque isso exige um trabalho de conversão, que é um renascimento de alma.
Não é brincadeira, porque para mim poder escutar, eu tenho que começar um trabalho de silenciar, ok? Mas não é silenciar só o lábio, nós já falamos sobre isso. Eu tenho que silenciar tanto ruído interno, e às vezes eu tenho que perfurar uma cápsula que eu faço da minha vida, para que Deus consiga entrar. Porque às vezes eu vivo numa bolha, e eu não consigo ouvir. Então, não é brincadeira isso. As ovelhas ouvem a minha voz. E eu queria lembrar para vocês um trecho do livro do Pequeno Príncipe, que o príncipezinho pergunta assim: está ouvindo? Aí ele pergunta: está ouvindo? O quê? O poço que nós acordamos, ele está cantando. É muito difícil. Quem estava com ele disse: no deserto tem um poço? A riqueza do deserto está exatamente porque existe um poço. E na nossa vida também tem um poço, escondido, guardado. Mas às vezes o momento que a gente está vivendo é tão árido que o poço está escondido. E aí a gente vive a vida resmungando. Ah, não tenho poço. Aí achou o poço. Ah, não tenho a corda. Não, agora tem o poço e a corda. Agora falta o balde. Aí tem o poço, o balde e a corda. O que falta? Coragem para ir até a fonte da água que mata a sua. Qual que é a única água que mata a sua sede? Jesus. Essa fonte está dentro de cada um de nós. Então, se você escutar, né? Se a gente tiver a delicadeza de sair da fase de resmungar, porque fica parecendo que tudo, nada está bom, está sempre faltando alguma coisa. E não é verdade? Está sempre faltando, a gente está sempre reclamando. Até a gente entender e, na verdade, mudar o olhar e olhar por perto de nós e ver quanto temos. Se alguém quiser andar comigo meia hora pela Santa Casa, vai sair de lá de joelho. O quanto temos, o quanta riqueza caminhamos. Só de levantar e andar, uma riqueza. Então, a gente precisa mudar, na verdade, o nosso olhar. Porque se você colar o seu ouvido na vida, você verá que há uma música que canta dentro de você. É preciso ter ouvido para ouvir. Então, por isso que ouvir gasta de nós um tempo, porque eu tenho que fazer um treinamento, é uma caminhada. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Como é difícil colocar à disposição de Deus. E um dia nós vamos aprender igual Moisés. Lembra de Moisés na sarça ardente? Quando a sarça, a voz saía e gritava: Moisés, Moisés. Qual foi a resposta de Moisés? Ah, nós vamos ter que ler a palavrinha de Deus. O que é que Moisés falou, gente? Eis-me aqui. Isso se chama oração. É um despojamento, é uma pobreza. Você se entrega inteiro e fala: eis-me aqui. E ele fala: eu sou. Quando ele chama Jeremias, eis-me aqui. Quando ele chama Isaías, quem vai falar por mim? Isaías responde: eis-me aqui. E ao mesmo tempo, quando ele fala com Jeremias, eles serão o meu povo, e eu serei o Deus dele. E quando eles clamarem por mim, eu vou responder: eis-me aqui. Isso é extraordinário. A gente não tem dimensão do que significa isso, não. Quanto que a gente precisa aprender a estar diante dele e falar: eis-me aqui. Para ouvir. Porque a escuta tem uma consequência. Eu escuto para... Qual que é a segunda palavra do escutar? Eu tenho que ter prontidão.
Lembra de São José? São José escutava, sonhava, o anjo dava uma ordem e São José estava sempre pronto para cumprir o que ele escutou. Foge, José, foge, que Herodes está aí, para poder pegar a mulher e o menino, matar. São José levantou, pegou o povo e teve que ir depressa e por estrada alternativa, porque a estrada principal estava ocupada. Então, eu escuto para seguir, para agir. Eu escuto para obedecer. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, Deus Pai fala o que para os discípulos? Estava tudo atordoado. Este é o meu filho. Qual que eu rezo a frase? Escutai-o. E Jesus está falando o quê? Nada. Nada. Quer dizer, acolha, siga. Então nós temos que olhar os passos dele, seguir os passos de Jesus, porque eu escutei. Seguir Jesus é simples? Demais da conta. Porque a primeira coisa que vai contrário é aquilo que você quer do que ele quer. Você fala, Jesus, vão ali. Ele fala, não, é lá. Não, Jesus, ele é melhor. Não, é ali. Então, seguir Jesus implica que você vai ter que abrir mão primeiro da sua vontade. Seguir Jesus é estar atento, eu tenho que estar atento. Diz um padre do deserto que o maior pecado que a gente comete é o pecado do quê? Distração. Deus está falando, nós estamos voando. Qual que é o melhor exemplo que vocês têm disso? Já viram os atletas quando vão sair para uma corrida? Eles não estão completamente concentrados, esperando, em posição, esperando o sinal para sair correndo? É assim que devia ser a gente com Deus. Ligado em Jesus, de olho nele, de olho na cruz, esperando ele dar o sinal. Deu o sinal, cumpre. Oh, como nós estamos longe disso. Você está rindo, não é? Mas é porque nós estamos tudo distraídos. Jesus está falando. O que mesmo que ele falou? Não escutei, claro que não, está voando, está no Instagram, está fazendo qualquer outra coisa no mundo. Mas porque para eu poder ouvir, eu tenho que estar inteiro naquilo que eu estou fazendo. Se eu vou rezar, já falei isso com vocês mais de uma vez, se eu estou diante daquele que é vivo, exige de mim uma atitude que seja viva. Eu não posso fazer uma relação com uma ideia, eu estou fazendo uma relação com uma pessoa. Então ele falou, eu tenho que escutar. Então nos livre, Senhor, da distração. Eu preciso aprender a te ouvir, a reconhecer a sua voz no meio de tanta confusão, para falar, não, Jesus quer que eu faça isso. É simples? Claro que não. Porque exige um comprometimento da sua vida inteira. Seguir Jesus. Entender que muitas vezes no caminho nós somos sustentados. A nossa vida é sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós não andamos, nós somos carregados. A gente tem a ilusão que anda, não anda. O dia que a gente entender que é a graça de Deus que nos conduz. Desde que eu queira, que eu seja fiel, que eu fale, Senhor, eu quero ouvir para te seguir, para me comprometer. Fiquei lembrando muito, quando eu estudava tudo isso, quando eu estudei sobre a vida de Joana d'Arc. E Joana d'Arc, ela ouviu e por isso cumpriu. E ela ouviu, vai e salva a França. Uma menina pobre, analfabeta, 17 anos de idade, sabia o que de arma, e liderou todo o exército francês e venceu. A vida dela era pautada na oração. Quando ela chega no castelo para falar com o rei, fala, no meu Senhor me mandou aqui. Quem que é o seu Senhor? Deus. Básico. Eu vim cumprir o que ele mandou. O rei tenta enrolar, se fazer passar por outro, ela passa pelo que está sentado no trono, nem dá confiança, anda no meio do povo e fala, você é o rei, a você o curvo. 17 anos de idade. Salvou a França, salvou a França. A guerra de 100 anos foi com ela que terminou. Uma menina analfabeta. Mas ouviu, e porque ouviu, deu o passo.
e foi comprometida. No final, quando foi traída, quando foi presa, teve na mão o papel para assinar e falar nada, eu alucinei. Ela falou, não posso mentir tudo que eu vivi. Então, eu prefiro morrer. Morreu queimada, viva, falando o nome de quem era o Senhor da vida dela, Jesus, até o fim. Também ela foi orientada por duas santas que tiveram a cabeça cortada no século IV, aquelas duas santas que conversavam com ela, Santa Alexandrina e a Santa Catarina, e São Miguel Arcanjo, eram as pessoas com quem ela conversava. As duas foram degoladas porque enfrentaram e defenderam a fé. Quanto nós estamos longe de escutar e de tomar uma atitude com a nossa vida e falar, eu sou cristã. Porque mais do que falar, a minha vida tem que revelar aquele que eu creio. Os meus atos, por si só, têm que revelar aquele que me sustenta. Por isso que é um trabalho de conversão diária. Pedir a Jesus, Jesus, me dá a graça de te ouvir e a prontidão de te servir. Eu quero ouvir, mas eu quero viver para vos servir. Se eu tenho uma relação de amor, se eu sei que Ele é o meu pastor, se eu sei que Ele cuida de mim, que eu estou nas mãos dEle, eu estou lutando com o quê? Vamos pedir a Ele, me ajuda a viver de verdade, a cumprir esse trecho do Evangelho, me ajuda a ser uma ovelha. Se eu sei que o Senhor cuida daquela que está machucada, cuida daquela que está bem, cuida daquela que está fraquinha, carrega aquela que está doente, me ajuda. Me ajuda. Eu não quero estar disperso na vida. Eu quero estar atento ao Senhor que me chama em cada momento da minha vida. Então, isso que é o grande... Tanto que me chama o bom pastor, eu falo, quantas vezes a gente passa e não escuta. E porque não escuta, não cumpre aquilo que Deus está esperando que você faça naquele momento. Aprendam, né? Aprenda a discernir. Jesus fala para uma mística, chame o Espírito Santo várias vezes no dia, para que ele te oriente. Não tome decisão sem consultar o Senhor. Até para ajudar um pobre, você precisa do discernimento de Deus. Até para isso. Tudo a gente tem que perguntar para Ele. Eu rezo de manhã cedo, principalmente meus da guarda, e falo, coloque no meu caminho os irmãos de rua, que o Senhor vai permitir que eu encontre hoje. Para quem são essas coisas que estão no meu carro? Para quem é que eu vou ajudar hoje? Coloca no meu caminho para que eu não faça nada errado, que eu não sei discernir. Não coloca dois, não que eu vou errar. Quem é que tem que ajudar? Coloca certo no meu caminho. Porque a gente não consegue ver nada, muito menos ouvir, porque a gente está muito disperso. Hoje nós vamos pedir a Jesus que a gente tenha a graça de não dispersar, mas viver atento a Ele. Então eu quero encerrar essa meditação com uma oração que eu desenhei para nós hoje. Sobre o bom pastor. E a oração é assim: eu ouço e por isso sigo. Senhor Jesus, Tu és o meu pastor. E hoje eu reconheço que muitas vezes eu me perdi. Não porque o Senhor não falava, mas porque eu não soube escutar. Há tantas vozes dentro de mim, Senhor. Medos, inquietações, distrações. E no meio de tudo isso, eu me afastei da Tua voz. Mas hoje, eu quero voltar a escutar. Senhor, abre os meus ouvidos. Dá-me um coração silencioso, atento, disponível. Ensina-me a reconhecer a Tua voz no meio de tantas outras. Que eu não fuja quando o Senhor me chamar.
que eu não endureça o coração. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. E dá-me coragem, Senhor, porque eu sei que ouvir não basta. É preciso seguir, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando dói, mesmo quando custa. Dá-me um coração obediente, que eu não fique parado, que eu não adie, que eu não tenha medo, mas que eu dê o passo. Hoje, Senhor, eu escolho confiar na Tua voz. Eu escolho não seguir mais as vozes que me afastam de Ti. Eu escolho ouvir. Eu escolho seguir. Cuida de mim, meu bom pastor. Conduz os meus passos e não permitas que eu me perca novamente. Amém. Vamos rezar a oração de Nossa Senhora, o terço de Nossa Senhora das Lágrimas. Alguém aqui já rezou esse terço? Mais alguém já? Que bom. Que bom. O terço é simples. Por que ele é simples? Quem ensinou esse terço? Jesus. Homem é prático. O texto da misericórdia, quem ditou? Jesus. O texto das Santas Chagas, quem ditou? Vocês não conhecem o texto das Santas Chagas. O texto da Sagrada Face, quem ensinou? Vocês pouco rezam ele. Hoje é dia de rezar o texto da Sagrada Face. Já rezaram? Parabéns. Então, por isso, o texto que ele ensina é simples. E ele fala que a irmã Amália: eu guardei as lágrimas da minha mãe por 20 séculos. Foi tudo que ela chorou no caminho do Calvário. E hoje eu entrego as lágrimas para vocês, para que vocês possam usar. E ele fala a seguinte frase: tudo que vocês pedirem pelas lágrimas da minha mãe, eu sou obrigado amorosamente a conceder. E Nossa Senhora fala que essas lágrimas derrubaram o império infernal. Então, deixa eu pegar aí, amor. Traz aqui, por favor. Deixa eu ler para vocês o que ela falou. Esse aqui. Tudo que ela falou sobre o Brasil. Tudo que ela falou sobre o Brasil, porque a gente precisa ouvir bem. E ela disse assim: o Brasil me pertence. As aparições de Nossa Senhora das Lágrimas aconteceram em Campinas, mais precisamente na capela da Avenida Benjamin Constant, número 1344. Portanto, é uma devoção tipicamente brasileira. A Santíssima Virgem Maria queria mostrar o seu imenso amor pelo Brasil, terra de Santa Cruz. Por isso, em maio de 1935, ela apareceu a irmã Amália como medianeira da paz e disse que o Brasil pertence a ela. Nossa Senhora deu a seguinte mensagem: o Brasil me pertence. Sobre ele estendi o meu manto protetor. Porém, é necessário que este povo venha a mim, entrando em minha arca, para poder assim livrar essa terra de ser regada com o sangue dos mártires. É necessário que os antros de imoralidades não sejam assim frequentados, para diminuir a lama nojenta da impureza que vai por tantos corações. Eu sou a rainha dos brasileiros e os salvarei, se me reconhecerem como tal, recorrendo a mim como filhos submissos e obedientes das leis da Santa Igreja. Eu salvarei o Brasil se todos os dias ouvir nos lares: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Se todos os brasileiros repetirem: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Salvarei o Brasil
se ouvirem em todas as casas ao menos uma ejaculatória da minha coroa das lágrimas. Sim, assim falo, é porque desejo ver essa terra de Santa Cruz triunfar de seus adversários, que desejam implantar o terrível inimigo que já tomou conta de outras terras que não me reconhecem como mãe. Sou mãe, sou rainha dos brasileiros, portanto, todos os que desejam ser bons brasileiros, que venham a mim, e a vitória será nossa. Porém, se afastarem da rainha, perecerão. O Brasil só triunfará, desembainhando a espada, que sou eu mesma. Sim, os brasileiros triunfarão, com essa espada na mão, e não haverá inimigo que eles não derrotem. Mas se não me derem acolhimento, terei de ver meus filhos, meus queridos filhos, gemerem. A arma está na nossa mão. Simples assim. Rezar o terço das lágrimas de Nossa Senhora não deve dar 10 minutos. Porque tudo de Deus é simples. Quando Nossa Senhora entrega para ela o terço, Nossa Senhora fala com ela: o meu filho já te ensinou como é que reza, eu só vim te trazer a coroa, que é esse terço, né? Então vamos, quem puder ajoelhar, ajoelhe, vá pensando na graça que você precisa, naquilo que você vai pedir a Nossa Senhora. Quando a gente terminar o terço, quem quiser colocar a fita, o baú vai ser aberto, pode colocar a fita com as intenções do coração. Ô, gente, desculpa, eu esqueci, vocês receberam a fitinha? Não? Todo Quem não mundo já recebeu? Algumas pessoas não receberam. Não. Olha lá, as mãozinhas para cima, ninguém recebeu. Que aí vocês dão um nó naquela graça que vocês precisam, e a Paty vai cantar algo maravilhoso, e vocês vão cantar. Pode recolher. A Raquel está... não, está ali. Pode recolher uma rosa cada uma só para cada um, tá? E cuidado para não jogar a santa no chão. Com muito cuidadinho, mas pode tirar as rosas ali. Reconheci meu terço. Olha que lindo, tá vendo? Mandaram para mim a réplica da coroa que ela entregou à santa. A santa ainda não, a irmã Amália, tá vendo? Com essa medalhinha que foi das medalhas originais lá da época da aparição. Bora rezar? Folhetinho estava com você? Se você quer receber a fitinha, fique com suas mãos levantadas, as meninas vão entregar. Ah, está dentro do livro? Me dá aquele livrinho pequenininho, por gentileza. Aquele livrinho que eu te entreguei tudo, é um livrinho pequenininho de Nossa Senhora. Mas também está escrito ali, o pessoal já tem projetado. Ó Virgem, tão dolorosa, Mãe do silêncio e da cruz, que teu pranto e o meu clamor chegue a seu Filho Jesus. Ficou lindo, olha. Tá lindo, né? Ó Virgem, tão dolorosa, Mãe do silêncio e da cruz, que o teu pranto e o meu clamor chegue ao seu Filho Jesus. Nossa Senhora fala que o manto dela, que a roupa dela é roxa, porque todos nós passamos ali no sofrimento, né?
E o manto é azul, lembrando Deus, que a gente passa da dor para Deus. Que a gente não se esqueça disso quando olhar. Que o nosso final é com Ele, né? Então, todo sofrimento vai passar, nós vamos dar conta de vencer com a presença de Deus e de Nossa Senhora na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eis-nos aqui aos vossos pés, ó Dulcíssimo Jesus crucificado, para vos oferecermos as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar da lição que elas nos dão, para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade, possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra E que mais vos amas no céu, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. E que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. E que mais vos amas no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. E que mais vos amas no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas
lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. Nos ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. E que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Agora, naquelas 3 primeiras continhas lá em cima, a gente repete 3 vezes. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais vos ama no céu. Vamos rezar junto. Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós os pedimos que junteis os vossos rogos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos, em nome das vossas lágrimas de mãe, ouça as nossas preces para ir. Amém. Então nós vamos parar de novo em ouça as nossas preces. Pega a sua fitinha, dá um nó agora naquilo que você quer que Nossa Senhora interceda por você. A gente tem que ler, rezar, prestando atenção. Ouça, Jesus, as nossas preces. Ouça, pelas lágrimas da sua mãe. Confie agora o que você vai colocar, que seja o mais impossível do impossível, não importa. Nós temos Deus e Deus é Deus. Não ponha limite na misericórdia, não ponha limite em Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas, o Senhor do universo. As situações mais difíceis, as mais improváveis, Ele faz. As coisas que você não imagina que Ele vai fazer, Ele faz, porque Ele é Deus e nos ama. Nós estamos na mão dEle. Ele é o nosso pastor e nos conduz. E Ele trouxe esse presente para nós, que são as lágrimas da mãe dEle. Não desperdice esse momento. E peça com fé, para que ela interceda por você. E nos conceda com as graças que desejamos.